E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota, e no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma analisada aí no HGLG11. Vamos dar uma olhada nos relatórios. Eu vi que tem muita informação em relação a inquilinos, em relação a adiantamento de aluguéis. Acho que vai ser muito interessante a gente fazer essa análise hoje. Então bora lá sem perder muito tempo. Bom, chegando aqui no relatório, é aquele mesmo comentário que eu faço para vocês sempre. Relatório do HGLG dessa gestora CSHG é excelente, zero dor de cabeça, muita informação e sempre é uma aula para a gente estar aprendendo cada vez mais. Então se você não é cotista do fundo e mesmo que não tenha interesse em estar entrando pro fundo, às vezes acha que tá um valor caro demais e tudo mais, eu recomendo que vocês pelo menos deem uma olhada no relatório, leiam um pouco, porque é uma forma de você aprender muito, porque aqui tem muita informação, muitas gestoras deixam de fora e não julgo importante, mas aqui tem, então é sempre uma boa aula. Bom, eu quero destacar dois pontos importantes disso tudo aqui, isso que eu vou falar depois lá na parte do status invest, mas é basicamente a parte da alavancagem, que e hoje está em 8%, e a vacância física está em 20%, e a vacância financeira está em 11%. Então assim, o HGLG é um fundo que já está gerando e entregando até que bastante rendimento para os cotistas. Pensem comigo se eles conseguem reduzir essa vacância física aí para 4%, igual tá o XPLG, e essa vacância financeira também chegar a zero, por exemplo. Eu acho que é um fundo que pode chegar aí e distribuir um rendimento ainda mais alto se resolver esse probleminha. E bom, já vamos começar aqui com os comentários do gestor. Vamos ver o que eles trouxeram pra gente nesse mês. O gestor começa aqui falando que no mês de abril o fundo teve uma receita total de 32 milhões. Isso é uma receita extremamente alta, que gera quase 1,38 por cota. Isso tudo gerou um resultado de 1,12 centavos por cota, R$1,12. Um resultado muito bom. É um fundo de tijolo, é excelente. E esse resultado, eles falam que foi impactado pelo recebimento do aluguel trimestral da Volkswagen, que aloca o HGLG Vinhedo. Então, a Volkswagen pagou o aluguel trimestral. Isso fez que a receita do fundo aumentasse um pouquinho. Eu vou até mostrar para vocês depois lá. E que eles falam que o fundo manteve a distribuição de 1,10 centavos por cota e representa 88,2% do resultado neste semestre. Eles destacam um pouquinho dos eventos que aconteceram este mês. Então, a nona emissão, né, de cotas do fundo, querem chegar até 1,5 bilhão de arrecadação. Acho que se eles conseguirem isso, vai ser um salto gigantesco para o fundo. E também fala dos avanços tratativos de alocação e expansão do Itupeva, do Itupeva G200, do Betim, São José dos Campos, do Alto Luiz. Eles vão detalhar um pouquinho mais e a gente vai ler também isso. Bom, a gente chega aqui nessa parte. A parte mais importante que a gente tem que destacar é que eles já começam aqui falando que não teve uma alteração na vacância física do fundo, tá? Continua 20%. Mas assim, essa vacância do HGLG, a gente entende que é uma vacância muito pontual, porque os imóveis são excelentes, então tem qualidade. Isso aí com o tempo, acho que até o final do ano, com certeza vai estar abaixo de 5% aí, sem dúvida. E aqui eles comentam que receberam uma notificação de uma rescisão antecipada de um locatário do G1 no Parque Torino. Esse locatário ocupa cerca de 15,6 mil metros quadrados e vai deixar o imóvel até o final desse mês, até o final de maio. Eles comentam que estão em tratativa para ver como é que vai ser a saída, se vai ter uma multa de rescisão e tudo mais. E em paralelo a isso, já está tendo uma tratativa comercial para alocação desse espaço para uma outra empresa que já ocupa o mesmo empreendimento. É a mesma coisa que estava acontecendo no XPLG. Às vezes uma empresa sai, mas a vizinha dela que também está alugando o espaço ali, ela já quer pegar aquele espaço para ela. Isso mostra o quê? Que o imóvel tem qualidade. E pensa comigo, se você está morando num prédio, vamos dar um exemplo básico. Você tá morando num prédio, seu vizinho sai. Se você não gosta do prédio, se você não acha o prédio ruim, às vezes você não vai querer comprar o apartamento do seu vizinho para alugar. Agora, se você vê que o condomínio é bom, tem uma qualidade excelente, se o seu vizinho sai dali, às vezes se bobear, você quer até alugar para outra pessoa, você quer fazer alguma coisa, você quer ocupar aquele espaço. Isso mostra resiliência do portfólio do HGLG. Sempre quando tá saindo um inquilino, já tem outro querendo entrar. Isso mostra que o quê? Os fundos, os imóveis são excelentes. Bom, no Itupeva G200, tá tendo uma negociação de contrato de locação para 50% do galpão, então gigantesco, né? E tá tendo uma previsão de assinatura pro final desse semestre, então até o final de junho, julho ali vai ter assinado. E os 50% remanescente tava tendo uma negociação, porém o inquilino, a tal pessoa, a empresa que queria alugar, recuou nessa negociação. Eles estão revendo o processo de ocupação, o timing da operação, tudo mais, para ver como é que vai ser. E eles comentam que a perspectiva mais conservadora pro galpão é só a ocupação de metade da ABL que está atualmente disponível até o final do primeiro semestre. A outra metade, eles não têm uma esperança de alugar ainda esse mês. Vamos esperar para ver. No HGLG Betim, fase de minuto de contrato para a locação de 2 módulos, totalizando aproximadamente 2.000 metros quadrados. Então, tá na fase final ali de locação. Só falta basicamente assinar os papéis e tá alugado. Em São José dos Campos, no galpão deles lá, tem a negociação de expansão de um locatário, que atualmente o locatário ocupa 546 metros quadrados, e ele quer dar uma expandida e chegar até 1.300 metros quadrados. Então,
dobrar o espaço que ele aloca. Também está em fase diminuta de um contrato de locação de mais de 2.700 metros quadrados para uma indústria, tendo que a assinatura do contrato é final do primeiro semestre desse ano também. Então assim, a gente já tem três possíveis locatários aí até o final desse semestre. Então a receita aí com certeza deve aumentar um pouquinho. E por fim, o HGLG Washington Luiz, também em processo de assinatura da expansão de um locatário do setor logístico. Atualmente ele ocupa 1.900 metros quadrados e quer expandir para mais 500 metros quadrados. Muito bom. Já estão falando que vai ser assinado em maio, tá? Agora, neste mês. E a vigência retroativa ao mês de abril de 2024. E já estão utilizando o espaço. Então assim, são 4 notícias aí muito boas que mostram que a vacância tem perspectiva de abaixar, não está sempre em negociação com novos inquilinos. Então, assim, agora é só aguardar o final desse semestre, a gente ver as atualizações que vai acontecer. Aqui na parte técnica eu vou passar bem rápido, que eu acho que não é uma informação importante assim, mas não vai mudar muita coisa pra gente. Ele começa falando que no mês de abril o time técnico do HGLG foi acompanhando os imóveis e tudo mais, e aí eles estão começando um projeto de instalação elétrica no Betim para viabilizar a operação do imóvel como empreendimento multiusuário. Ou seja, vão dar uma melhorada na instalação elétrica, você conseguir comportar mais inquilinos de empresas diferentes, porque às vezes é uma empresa lá que gasta mais energia, a outra não, e tudo isso influencia. Na Master Labs, um imóvel que eles têm também, foi contratada a execução de uma hipermineralização, porque estava dando infiltração e isso podia acabar impactando o imóvel negativamente, tá? No Galpão de Vinhedo, estão realizando obras de acessibilidade, tá? E uma adequação da rede de esgoto. Eles querem fazer uma conexão para a rede pública, porque até agora o fundo estava com uma estação de tratamento de esgoto interna, então estava lá dentro, eles mesmos que faziam. Então, agora eles estão fazendo esse projeto de ligação com a rede pública para ficar mais fácil e tudo mais, não dá dor de cabeça. E no Itupeva, como eles falaram no último mês, as obras de terraplanagem e drenagem de fase 2 já tinham sido concluídas e o balanço financeiro da obra continua em análise. Tipo assim, até agora nenhuma atualização muito importante do Itupeva. Aqui a DRE do fundo, a receita de locação desse mês foi bem mais alta, foi cerca de 26 milhões. Isso, como eu falei para vocês, foi por causa da Volkswagen, que pagou o aluguel trimestral, tudo isso influenciou e gerou uma receita aí de 32 milhões. E a gente tira a despesa de alavancagem, despesa imobiliária, despesa operacional, tira 6 milhões, sobra um resultado de 26 milhões pra gente, e eles anunciaram um rendimento aí de 25 milhões e 800 mil, então 500 mil foi pro bolso aí de reserva, tá bom? Aqui mostra como é que foi a receita de locação. A receita potencial de locação é 25 milhões, isso em março, né? A gente tem um pouquinho de vacância, cerca de 3 milhões, quase 4 milhões de vacância, carência de desconto cerca de 600 mil, antecipação, né, de atraso, multa e juros foi de 5 milhões. Isso gerou uma receita de locação de 21 milhões, tá? Resultado por fundo por cota. Ele chega sempre, vai distribuir no I10, no I10. Quando chega ali no final do semestre, ele pega e distribui um pouquinho da reserva que ele tem. Então, por exemplo, lá em maio de 2022, ele estava com R$ 3,50 de reserva e distribuiu no mês de junho R$ 3,30. Então, eu acredito que por mês de abril, eu acho que a gente deve ter, sim, um aumento aí da distribuição, como sempre acontece nos finais desse semestre. Se bem que a reserva não tá tão alta, então a gente tem que esperar para ver como é que vai ser, se vai ter esse resultado maior. O fundo hoje está com 1,66 de reserva. Hoje essa é a composição do patrimônio do fundo, tem 432 milhões em alavancagem, possui um bom dinheiro na renda fixa, assim, então se o fundo precisar quitar essas próximas aquisições de 1.4, 4.3, até a parcela do BTS Meli de 77, o fundo ainda consegue. E com essa emissão aí, eu acho que o fundo deve quebrar e grande parte dessa alavancagem, pelo menos a metade. Então, excelente, muito tranquilinho. Aqui, como eu falei para vocês, a vacância física do aluguel do imóvel, dos fundos, né, tem aumentado, subiu bastante, está em 20%, mas eu acho que deve reduzir para os próximos meses. Os contratos, a maioria acima de 2026, tem um pouquinho de revisional para esse ano e um mês de reajuste para o mês de maio, bem pouco de reajuste, então não vai influenciar tanto o fundo. Aqui a alavancagem, que eu sempre comento com vocês que é muito importante, a tendência é aumentar diminuir ano após ano, né, aumentar não. Hoje o HGLG ele não é um fundo mais que precisa fazer alavancagem. Eles chamam a emissão ali, pega ali 1 bilhão, compra o que precisa comprar e zero dor de cabeça, não precisa ficar trabalhando com alavancagem. Então a tendência é só eles diminuindo. E aqui o gráfico de amortização para 2023, então, isso daqui é 5% do resultado
médio que o fundo ele pega para ele. Então hoje com os 5% o fundo consegue manter as alavancagens que está tendo. Para o ano que vem, obviamente que a receita vai aumentar, tudo mais, então essa linha deve aumentar. Então a linha vai fazendo basicamente isso daqui. Ela vai acompanhando as alavancagens e obviamente que com a alavancagem diminuindo, ela continua aumentando, porém a tendência é que as alavancagens vão diminuindo, né? Então a gente vai ter um gap aí daqui a um tempo muito alto, podem estar até vendo. Tem um pouquinho dos principais eventos passados, não muito importante. Obra no Itupeva, G300, G400, tá? Continua a mesma coisa, teve até com uma evoluçãozinha, mas a gente vai aguardar aí pra ver se vai ter mais notícias. E bom, pessoal, o HGLG hoje tá custando cerca de R$163 e um dividend yield de cerca de 10%, um dividend yield muito bom. E ele vem se mantendo estável nesse valor aí, subiu um pouquinho, mas não sai muito disso. Patrimonial tá em 152, então tá um pouquinho acima. 132 milhões em caixa, é muito dinheiro, então zero dor de cabeça com as alavancagens. 340 mil cotistas, liquidez média diária mais de 5 milhões. E os rendimentos é isso mesmo, ele vem pagando 1,10 aí sempre. Então é isso, o HGLG é zero dor de cabeça. É um fundo que você coloca na carteira e esquece também, porque a gestora é excelente, os imóveis são excelentes. Então, se você quer estudar um pouco mais desse fundo, eu acho que vale a pena. É zero dor de cabeça. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, muita gente assiste os vídeos e não se inscreve, e eu sempre tô postando conteúdo dessa maneira, dessa qualidade, assim, dessas análises, e sempre julgo muito importante a nossa comunicação. Então deixa aí embaixo se eu falei alguma coisa que você não concordou, ou alguma coisa que você tem a acrescentar sobre esse fundo, deixa aí nos comentários que a gente bate um papo. Então se inscreve aí, tamo junto, até a próxima e falou!